Olá, tudo bem, crianças? Que maravilha! Hoje eu preparei uma aula bem interessante. Vamos estudar sobre os planetas, tudo bem? Sou professora Ana Lúcia, de Ciências, e aí vamos ver o que nós temos para hoje. Vamos lá? Hoje nós temos a aula de número 20, o eixo de hoje, Terra e Universo. Conteúdo: o Sol e os planetas, tudo bem? A habilidade que eu preciso desenvolver hoje com vocês, perceber as relações existentes entre informações e os conhecimentos adquiridos e desenvolvido pelos cientistas e o estabelecimento de conceito e teorias. Agora é hora de estudar. Vamos lá? Então, hoje nós vamos estudar sobre o Sol e os planetas. Vamos ver como que funciona esse sistema solar? E aí eu preciso apresentar para vocês que estrela maravilhosa é essa, o Sol. É uma estrela do sistema solar, nós estudamos na aula passada, né? É a maior estrela que nós temos e está no nosso sistema solar. Todos os corpos celestes desse sistema, inclusive a Terra, giram em torno dele. Então, todos esses planetas, né, os 8 planetas do sistema solar, giram em torno da estrela Sol, inclusive o nosso, onde nós habitamos, planeta Terra. O Sol, ele tem um diâmetro muito grande, né? É o diâmetro do Sol, 1.392 milhões, né, ou milhões de quilômetros. Então, ele tem uma estrutura muito grande mesmo. Para ele ter esse diâmetro, nós consideramos que ele é uma estrela muito grande em proporção aos outros planetas. Temperatura do Sol, 5.505 graus Celsius, muita temperatura muito elevada, e que também pode chegar a 16 graus de milhões no seu núcleo. Aqui nós temos a temperatura da superfície, tá bom? E a temperatura do seu núcleo. Então, você percebe que a temperatura é muito elevada. A curiosidade desse Sol. Olha lá quanto tempo eu levo em uma viagem da Terra até o Sol. É uma previsão, tá bom? Em uma espaçonave, que a velocidade é muito grande. Sabe quanto tempo eu levaria para eu me deslocar da Terra até o Sol? 124 dias. Então, você já imagina a distância que nós temos do Sol entre a Terra. Vamos lá? Isso é uma curiosidade bem interessante. Como nós vamos estudar hoje os planetas, né? E o planeta do sistema solar, nós conversamos que nós temos um quantitativo de 8 planetas. Então, lembrando para vocês o nome de todos os planetas e a posição que ele ocupa no sistema solar. Vamos lá, crianças? Observem a imagem que eu trouxe para vocês. O Sol é essa esfera grande, maravilhosa, tipo um fogo, né? Mas o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio. O segundo, Vênus. Terceiro, nosso planeta, planeta Terra. O quarto, Marte. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, nós temos esses 8 planetas no sistema solar. Vamos lá? Avançando mais um pouquinho, já que nós temos hoje o desafio de estudar o Sol,
vamos ver como é que é essa estrutura do Sol, porque nós já vimos a sua temperatura, né? E o seu diâmetro. Mas vamos ver como é que é formado esse Sol, essa estrela maravilhosa? Vamos lá? Temos como estrutura do Sol várias camadas. Aí eu chamo uma camada para você, a primeira camada. Primeira camada, que é o centro do Sol, está bem no centro do Sol, é o núcleo. Se você visualiza o núcleo do Sol, você vê que tem uma estrutura, né? E essa estrutura tem a sua temperatura também. Isso caracteriza o núcleo do Sol. A próxima camada que eu coloco para vocês é a segunda camada. É a camada que estrutura o Sol como segunda camada, logo depois do núcleo. A terceira camada, também eu mostro para vocês. Tem uma terceira camada que forma o Sol. Essa é a estrutura do Sol. E por último, esse Sol, ele se estrutura, tá bom? Com a quarta camada, que é a coroa. É a parte externa do Sol. E você visualiza que é nessa parte, nessa camada externa do Sol, que existe um gás brilhante, que ele emite toda essa luminosidade. Então, se nós formos estruturar o Sol e visualizar toda a formação dele, ele se forma em 4 camadas, tá bom? Essas camadas que eu apresentei para vocês. Uma mais interna, que é o núcleo, e a mais externa, que é a coroa. O que temos de importância do Sol? Por que o Sol é tão importante? Porque com a presença do Sol no nosso planeta, ele consegue fazer a manutenção da vida no nosso planeta Terra, fornecendo luz, calor, energia para os vegetais, né? Os vegetais se alimentam pela fotossíntese e é o Sol que dá essa energia, além de ser responsável pela evaporação e por diversos processos biológicos em plantas e animais. Então, crianças, a presença do Sol e a importância do Sol é muito significativo para a existência da vida no nosso planeta, tá bom? Essa é a importância do Sol. Tem outras importâncias mais. A exposição excessiva aos raios solares podem provocar vários problemas de saúde, né? Isso vocês já sabem. Um deles é o câncer de pele. Você não pode ficar muito exposto ao sol porque ele tem raios solares. Esses raios solares, de uma certa forma, dependendo da intensidade do horário, eles fazem com que esses raios penetrem em nossa pele. Você observa aí uma outra importância do Sol, né? Ele tem benefícios, muitos benefícios. Um dos benefícios do Sol é o Sol nos consegue proporcionar a fixação da vitamina D, que é muito importante para o nosso organismo. Agora, questões maléficas do Sol são queimaduras e que podem, de uma certa forma, dependendo da intensidade e da permanência da exposição ao sol, eu posso ter um câncer de pele. Então, assim, muito cuidado no momento de se expor ao sol. Ele é maravilhoso, mas nós temos que ter alguns cuidados com ele, tá bom? No sistema solar, né, que é a nossa conversa de hoje, nós temos um conjunto de planetas. E esses planetas já apresentamos para vocês na aula passada e hoje eu vou intensificar o estudo desses 8 planetas. Um conjunto de planetas, nós temos planetas anões, né, que são planetas muito pequenos. Nós temos asteroides, que são outro tipo de movimento das galáxias. E temos também corpos celestes, que também orbitam ao redor do Sol, tá bom? Tudo em torno do Sol. Temos planeta, mas nós temos também outros corpos que se movimentam em torno do Sol. Avançando mais um pouquinho nessa questão dos planetas, nós podemos visualizar que eles têm uma permanência
uma ordem. Você observa que eles têm uma ordem, né? Nós já conversamos sobre essa ordem. Visualize a ordem que está o nosso planeta. O planeta Terra é a terceira ordem, tudo bem? Avançando mais um pouquinho, vamos lá? Desse sistema solar que a gente estuda também os planetas, e aí os 8 planetas, eles têm uma divisão, eles têm uma classificação, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas rochosos. Que é isso, professora? São planetas que a sua composição são de rochas. Eles apresentam uma estrutura mais sólida. Mas nós temos os outros 4 planetas mais afastados do Sol, que já têm uma outra estrutura. Que os 4 mais afastados do Sol, nós temos aí o Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas, eles apresentam um volume muito grande. E eles são considerados planetas gasosos. São formados muito intensamente por gases, tá bom? E aí, eu coloco para vocês uma estrutura para que fique muito bem apreendido como é que se estrutura essa estrela Sol, como que estrutura, qual é a propriedade das estrelas. Eu coloco aqui um diagrama e fica muito fácil nós entendermos, crianças, nós que estudamos a ciência, nós precisamos nos organizar nessas ideias, tá bom? Propriedade das estrelas: cor, tamanho, luminosidade e brilho. Então, estrelas, para elas serem consideradas, e uma das estrelas nós consideramos no sistema solar o Sol, ela precisa ter cor, tamanho, luminosidade e brilho. São propriedades, tá bom? Avançando mais um pouquinho, vamos entender esse universo das galáxias, né? Que são formados por estrela, fragmentos de rochas e alguns gases, né? Muitos gases. E também os tipos, a forma. Essas galáxias, elas às vezes apresentam formas elípticas, né? São a forma que nós observamos a volta dos planetas em torno do Sol. É uma forma muito elíptica, né? Ela se concentra num ponto gravitacional, e o ponto gravitacional aí para nós é o Sol, a estrela Sol. Mas ela pode ser espiral também. Vocês conhecem uma mola? Já viram uma mola? Já fizeram um brinquedo de uma mola? Ela é espiral, ela vai se espiralando, né, de uma forma que esse não é o movimento dos planetas, tá bom? E também nós temos alguns movimentos que são irregulares. Um momento ele está elíptico, outro momento ele está espiral e outro momento ele está em vários pontos. Então isso são tudo observado e estudado pelos astrônomos, a nossa Via Láctea. Avançando mais um pouquinho, olha o diagrama que nós preparamos para vocês. Sistema solar. Qual é a composição desse sistema solar? Tem o Sol, nós temos planetas anões, que eles são muito pequenos, né, e não apresentam a estrutura muito de um planeta, por isso que eles são classificados como planetas anões. Temos satélites. Um dos satélites que nós temos é a Lua, né? A Lua é um satélite. E temos corpos também pequenos, que circulam ali no sistema solar, que também fazem parte. Tudo bem? E avançando mais um pouquinho, numa outra configuração do sistema solar, nós vamos observar que toda essa estrutura, ela me dá condição para que eu observe a estrutura toda de como nós temos a aula de hoje, estudar o Sol e estudar os planetas, tudo bem? Avançando mais um pouquinho, eu preciso mostrar para vocês que toda essa configuração, ela também me traz no sistema solar a classificação dos planetas. Os planetas, eles são classificados como planetas muito dos interior, né? E também exteriores.
Tem planetas que eles são rochosos, e aí nós já vimos, os 4 primeiros planetas, eles têm uma configuração e uma formação rochosas. E os outros 4 últimos planetas, né, nós temos a configuração deles gasosos. É muito importante nós entendermos essas duas classificações, tá bom? Planetas, e aí a gente apresenta também os planetas que são considerados rochosos, o Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os primeiros 4 planetas que ficam muito próximos do Sol. Os outros planetas, que são considerados gasosos, quem são esses 4 planetas? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá bom? Fica bem explicado esse nosso diagrama. E para o sistema solar, eu também tenho planetas anões. Quem são os planetas anões? O Plutão e o Eris. São planetas anões. E quem é o satélite do nosso sistema solar? A Lua, né? Que nós observamos durante a noite. Então, tudo isso nós conseguimos observar que toda essa configuração do sistema solar tem essa organização. E aqui eu coloco para vocês, quem são os corpos pequenos? Asteroides, cometas, estrelas cadentes e os meteóritos, tá bom? Todos esses são corpos que também são classificados como corpos pequenos, mas que estão presentes no nosso sistema solar. Os asteroides, eles também são classificados e apresentam uma estruturas, né? Os asteroides. E também nós temos uma classificação do cinturão de asteroides e também cinturão do Kuiper, né? São esses asteroides que nós temos. Avançando mais um pouquinho para ficar sanada qualquer dúvida, eu quero reforçar para vocês a classificação dos planetas. Planetas terrestres, né? Rochosos, ou os telúrios. Quem são esses planetas? São Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, planetas rochosos. Outros planetas, com uma outra classificação, nós temos também os planetas que são gasosos, né? Que são aqueles planetas que eu falei para vocês que apresentam uma formação de gases. Esses que vocês estão vendo são os rochosos, tá? Os 4 primeiros planetas. Vamos lá, mostrando para vocês melhor que planetas são esses considerados rochosos. Vamos lá? Mostro para vocês o Mercúrio, o Vênus, Terra e Marte, tá? São esses 4 planetas que são considerados planetas rochosos. Vamos para uma próxima classificação, classificação dos planetas. Planetas gasosos ou jovianos, né? São planetas formados por muitos gases e eles têm um volume maior que os outros planetas. Eles possuem um maior tamanho e menor densidade em relação aos terrestres, porque eles têm pouca massa. A massa que eles têm, eles são gases. E quem são esses planetas que nós consideramos gasosos? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Esses 4 planetas. E aí eu apresento de novo aqui para vocês a visualização desses planetas, como é que eles aparecem para a gente nessa classificação, tá bom? Vamos ver aí Júpiter, Saturno e Urano e o último, Netuno, 4 planetas gasosos. Avançando mais um pouquinho, nós vamos ter o Mercúrio, não tem água e nem atmosfera. Então, é um planeta que me dá uma condição que dificilmente eu vou ter possibilidade de existência de vida. Vamos para o próximo planeta. O próximo planeta, Vênus, conhecido como estrela d'alva, né? Tem atmosfera, mas ele tem muito gás carbônico, né? E a temperatura chega a muito alta, muito elevada, então sem condição também de existência de vida. E o próximo planeta, que é o nosso terceiro planeta, né? O nosso planeta, é o único planeta do sistema solar
em que existe água em estado líquido. Característica que, junto ao oxigênio, a temperatura média de 14 graus, torna possível a existência da vida. De todos os planetas, o único que existe possibilidade de existência de vida pelas condições, planeta Terra. Tudo bem? E aí eu apresento para vocês um panorama desse planeta Terra aí. Lindo, né? É o terceiro planeta. Avançando mais um pouquinho, nós vamos mostrar para vocês uma composição da Terra. A Terra ela é composta por diversos gases, né? De forma em que sua atmosfera encontramos principalmente nitrogênio e oxigênio. Então, são gases que proporcionam, de uma certa forma, a existência da vida. Tudo bem? Avançando mais um pouquinho, Marte. Ele tem uma superfície com substâncias muito conhecida e nós podemos visualizar aqui da Terra. Mas só que ele tem uma cor vermelha, né? Então, ele é até conhecido como planeta vermelho. Mas ele tem uma condição aqui que dificilmente há possibilidade de existência de vida. Olha a temperatura, né? A temperatura ela tem uma variação de 20 a 150 negativo, né? Sem condição de existência de vida. E aí eu apresento para vocês qual é a disponibilidade desse panorama da existência dos 4 planetas rochosos. Tudo bem? Você visualiza aí que o terceiro planeta, começando o Mercúrio, o Vênus, terceiro planeta a Terra, e aí o Marte. Vocês visualizam os 4 planetas nesse panorama que eu trouxe para vocês. Planetas gigantes, quem são os planetas gigantes considerados? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? São muito maiores que a Terra. E olha que vocês visualizam aí, muito frio, uma temperatura muito abaixo de zero, quase que congelando, né? Então, são planetas que não têm nenhuma possibilidade de existência de vida. Avançando mais um pouquinho, desses planetas gigantes, que são esse panorama que eu mostro para vocês, são os 4 planetas, que são os planetas gasosos. Lembra do nome deles? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Estão nessa disponibilidade no sistema solar. E aí eu mostro aqui para vocês mais um pouquinho desse sistema que é o Sol e os planetas. E vocês observam que no sistema solar os planetas giram em torno do Sol. E nós conversamos que esse giro ele tem uma forma elíptica, porque o Sol ele é o centro e os planetas fazem esse giro. Quanto mais próximo do Sol estiver o planeta, maior será a sua velocidade em torno desse astro, tudo bem? Avançando mais um pouquinho, eu preciso mostrar para vocês o perfil desses planetas, né? O cenário que esses planetas se apresentam. E também muito importante falar para vocês da força de atração gravitacional que o Sol exerce em torno do planeta. Por isso que eles fazem um giro em sua rota, por conta dessa força de atração gravitacional que o Sol, como ele está central, ele faz essa atração em torno dos planetas, tudo bem? E aí eu mostro para vocês essa configuração aqui, desse cenário desses planetas fazendo orbitando, né, essa rota em torno do Sol. Então, crianças, vamos lá, observando aí o cenário que nós trouxemos para vocês. Vocês observam o Sol no centro, né? E ao redor todos os planetas fazendo orbitando em torno do Sol. Você observa aí planetas Mercúrio, Vênus, a Terra, Júpiter, Urano, Saturno, Marte e o Netuno. É assim mesmo que aparece o sistema solar de uma forma muito dinâmica. E aí eu chamo vocês para o nosso exercitando. Vamos lá? Vamos lá. O que eu pensei para vocês, né? Para um exercitando bem interessante.
Primeira questão. O Sol é de fundamental importância para a manutenção da vida terrestre, fornecendo luz, calor, energia, além de ser responsável pela evaporação e por diversos processos biológicos em plantas e animais. Pergunto a vocês, no entanto, a exposição excessiva aos raios solares pode provocar vários problemas à saúde, como, por exemplo, coloco opções para vocês. Letra A, queimaduras e câncer de pele. B, asfixia, falta de ar. C, aumento de cabelo. E D, miopia. Será qual é a alternativa? Segunda questão. Assinale a alternativa que indica apenas os planetas rochosos do sistema solar. Até coloco aí a figura dos 4 planetas rochosos do sistema solar. E eu coloco a opção. Letra A, Júpiter, Mercúrio, Terra e Urano. Letra B, Saturno, Marte, Vênus e Mercúrio. Letra C, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E a letra D, Urano, Netuno, Marte e Saturno. Qual é a opção certa? Qual será a opção certa? Vamos lá?
Vamos lá? Ficou muito fácil, né? Primeira questão. O Sol é de fundamental importância para a manutenção da vida terrestre, fornecendo luz, calor, energia, além de ser responsável pela evaporação e por diversos processos biológicos em plantas e animais. A questão é, vamos lá, eu pergunto para vocês. No entanto, a exposição excessiva aos raios solares pode provocar vários problemas à saúde, como, por exemplo, olha as opções que eu trouxe para vocês. Letra A, queimaduras e câncer de pele. B, asfixia. C, aumento de cabelo e miopia. Excessividade do sol na pele. Qual alternativa vocês marcaram? Letra A, muito bem. Queimaduras e câncer da pele. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Assinale a alternativa que indica apenas os planetas rochosos do sistema solar. Crianças, planetas rochosos. Olha lá. Um aqui, segundo, o terceiro e o quarto. Quem são esses planetas rochosos? Olha a opção que eu trouxe para vocês. É Júpiter, Mercúrio, Terra e Urano? Não. Júpiter e Urano não são rochosos, né? Já entra para eliminação. Saturno também não são rochosos. Esses outros, tudo bem. Letra C. Que opção nós temos aqui? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Letra D já dá para eliminar, porque esses daqui, ó, não são rochosos. Lembra do nosso diagrama? O que sobra? Letra C. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vamos lá confirmar? Muito bem, crianças. Muito bem. São esses planetas que são considerados rochosos. Vamos para o nosso resumo de hoje? Vamos lá? O resumo de hoje. Nós tivemos hoje o desafio de estudar o Sol e os planetas, tá bom? O sistema solar, eu coloco aqui para vocês como resumo, é o conjunto de corpos celestes que giram numa órbita em torno do Sol, que é a nossa estrela. Vocês observam aí que a nossa estrela, ela tem uma posição central, o Sol, e os planetas giram em torno dele. Avançando mais um pouquinho nesse nosso resumo, mostro para vocês aqui os 8 planetas, né? Temos outros tipos também de satélites naturais, milhares de asteroides, meteoros, meteoroides, né? Que são pequenos demais, e cometas, que giram também em torno do Sol, além dos outros planetas. Fazendo uma outra consideração para esse nosso resumo, eu posso dizer para vocês da importância de nós conhecermos o funcionamento desse sistema solar. Por quê? Conhecendo o sistema solar, me dá condição para eu entender a existência da vida no nosso planeta e a não existência da vida em outros planetas, né? Então, é com o estudo do sistema solar que me dá condição para eu entender por que no nosso planeta, o terceiro planeta, planeta Terra, temos a condição da existência da vida. E o nosso planeta, ele tem essa adaptação porque ele tem atmosfera, ele tem temperatura, né? Que dá para considerar a existência da vida. E também no sistema solar, o que nós observamos aqui? Os planetas giram em torno do Sol, seguindo uma determinada ordem, né? Segundo Mercúrio, o mais próximo do Sol. Então, quem é mais próximo do Sol aí? Dentro dessa condição que eu apresento para vocês. Mercúrio, depois vem Vênus, vem Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Precisa decorar essa ordem? Não, não precisa decorar a ordem, mas é bom entender aonde está a posição do nosso planeta Terra e por que ele tem condição da existência de vida. Tudo bem? E aí vamos para as considerações finais
da nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, estamos ainda na condição de aulas remotas. E o estudo de hoje sobre o Sol e planetas, temos que entender que nós vamos precisar fazer algumas leituras. Crianças, pesquisas em livros, pesquisas pela internet, façam mais pesquisa, estudem mais sobre esse sistema. E aí, nós precisamos aqui, pais e responsáveis, pedir a ajuda e apoio de vocês, tá bom? Para que entenda que é muito importante as crianças estarem nesse ritmo de estudo. E aí, só com o apoio de vocês, pais e responsáveis, nós vamos conseguir levar até o final essa meta de estudo para as nossas crianças. E o ensino da ciência, ele é um pouco complexo e ele precisa se fundamentar em mais leituras, tá bom? E aí nós pedimos ainda uma ajuda por essa jornada que é intensa, né? Tem várias disciplinas acontecendo, mas tenham uma compreensão de que esse estudo, apesar de remoto, nós precisamos do apoio de vocês, tá? E aí eu me despeço, espero que todos estejam com bastante saúde, que é o que nós precisamos muito nesse momento, e eu já estou pensando na nossa próxima aula, tá bom? Eu vou estudar a próxima aula e nós vamos seguir esse encaminhamento do estudo dos planetas e agora do planeta Terra para a nossa próxima aula. E aqui nós vamos agradecendo muito a participação de vocês, pais, família, na vida, na educação dessas crianças. Então, até a próxima aula.